Segundo dados do IBGE, no Brasil, 6,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual. As principais causas de cegueira são catarata, glaucoma, retinopatia, diabética, cegueira infantil e degeneração macular. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Para conversar conosco, o nosso colunista André Teles já está aqui e vai com certeza trazer todas as informações. Mas antes, boa noite, meu querido André. Boa noite. Eu já quero convidá-los, tá bom, a vocês, para a partir de agora ligarem o 3216-5115 e mandar as suas perguntas sobre esse tema, que são, então, as consequências do glaucoma e os riscos para a visão. Muita gente, não é, André, nem sabe que pode, então, ser acometido pelo glaucoma, questão de pressão intraocular e tantas outras coisas. Quais os riscos dessa doença para a visão? Pois é, Gilmar, boa noite. Uma pesquisa recente revelou que entre pessoas acima de 40 anos, a faixa etária que está mais sujeita a desenvolver a doença, 3 em cada 10 pessoas nem sequer sabem o que é glaucoma. Infelizmente, o glaucoma não tem cura. A doença é causada por um aumento da pressão dentro do olho que provoca lesões no nervo óptico e, a partir daí, vai comprometendo a visão. Se não for tratado com urgência, pode levar à cegueira. Por isso, os exames de rotina são super importantes para verificar possíveis alterações nos olhos. Para enxergar, os olhos são essenciais. Eles funcionam como câmeras fotográficas que captam a imagem através de um sistema de lentes e levam para o cérebro, onde a visão é processada. Eu posso apostar que muita gente nem faz ideia da quantidade de informações que os olhos também podem dar sobre nossa saúde. Ele examinou, disse que eu estava com problema na vista, ele examinou o olho, não sei o que foi que ele examinou. Já fez exame de vista? Não. Não? Por que foi que fez exame de vista? Porque eu estava com problema de leitura. E aí o médico recomendou óculos? Recomendou um óculos para poder, só para leitura. O exame oftalmológico permite fazer o diagnóstico precoce de várias doenças, não só dos olhos, mas do corpo todo. O exame oftalmológico é de grande valia no diagnóstico precoce de muitas patologias, de muitas doenças sistêmicas. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que 1 em cada 5 brasileiros sofre de algum problema da visão. Hoje no Brasil, há mais de 1.200.000 cegos e a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 70% dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis. Isso quer dizer que quase 700 mil brasileiros que são cegos poderiam estar enxergando se tivessem recebido o tratamento adequado no tempo certo. A detecção precoce de glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível, só pode ser feita através do exame oftalmológico de rotina. Sabendo do que está acontecendo no fundo do olho, aqui nessa região, a gente pode então saber o que é necessário melhor para o paciente, né, do ponto de vista de tratamento. Ok, André, quem está conosco na linha é a dona Sônia com a pergunta. Boa noite, dona Sônia, fica à vontade. Boa noite, doutor. Boa noite, dona Sônia. Eu descobri, doutor, quando eu estava com glaucoma em 2010, porque eu sentia bastante dores nos meus olhos e aquela tremedeira nos olhos, né? Aí eu fiz o exame e acusou esse glaucoma. Escute pelo telefone, dona Sônia. Não escute pela TV, escute pelo telefone, dona Sônia. Pode falar. Eu queria saber, doutor, quais são as causas mais perigosas assim sobre esse glaucoma. Olha só, dona Sônia, diferente da senhora, muita gente pode ter glaucoma. A gente considera que apenas 30% das pessoas que têm a doença sabem do diagnóstico. Ela fica assintomática durante muito tempo. E o primeiro sinal pode ser uma perda da visão, ou seja, você começa a ter dificuldades para enxergar. Por conta que a pressão dentro do olho vai aumentando muito, ele vai comprimindo o nervo óptico até que haja cegueira. Infelizmente, a cegueira, o glaucoma, é a principal causa de cegueira irreversível entre adultos. E se você chegar já num estado muito tarde, não tem o que fazer. Então, a gente fala que o diagnóstico precoce, fazer exame de rotina e não só fazer exame para ver lente, grau, mas fundo de olho é essencial para a prevenção de cegueira. Então, o importante é exame anual. Ô, André, muita gente não sabe que tem glaucoma e que o glaucoma está se instalando. E crianças, elas podem já nascer com glaucoma? Podem sim. Alguns defeitos congênitos da drenagem do olho
aumentam a pressão intraocular e, inclusive, podem levar a glaucoma. Então, o que a gente chama de glaucoma congênito. No caso do glaucoma congênito, tem cura cirurgicamente, essas crianças precisam ter o diagnóstico precoce e muitas vezes encaminhadas para a cirurgia. Por isso que a gente fala que o teste do olhinho, que é feito fundo de olho da criança assim que nasce, é essencial para diagnosticar algumas alterações congênitas graves. André, o que é que as pessoas que têm o glaucoma depois de diagnosticados podem fazer para que a doença não aumente ainda mais o risco de cegueira? Qual é o tratamento efetivo do glaucoma? Geralmente, Jomar, nos casos mais leves, de uma forma geral, o tratamento é feito à base de colírios e medicações que diminuem a pressão intraocular. Uma vez diagnosticado esse aumento da pressão, elas precisam ter cuidado de usar a medicação por o resto da vida. E nos casos mais graves, às vezes a gente indica cirurgia para correção, para controle da pressão intraocular. Então, é essencial, uma vez diagnosticado, tratar, usar o colírio e fazer consultas de rotina ao oftalmologista, que é quem realmente é capacitado para cuidar da saúde do olho. Muito bem, quem está conosco, André, é a dona Fátima. Boa noite, dona Fátima, fica à vontade. Boa noite. Olha, o meu nome é Fátima. Eu estou com descolamento de retina e eu gostaria de saber que atitude eu posso tomar, porque eu já fiz várias cirurgias e até agora eu só tenho piorado a minha situação. Olha só, a retina é a área mais posterior do olho. Ela fica lá no fundo de olho e através dela que a imagem é formada e aí vai para o cérebro que de fato processa a imagem. Alguns fatores de risco para descolamento de retina é alto grau de miopia, trauma. Quem gosta de ler em ônibus tem que ter cuidado com isso, movimentos bruscos. Nesses casos, a região que você descolou a retina provavelmente não vai voltar a ter aquela visão central mais acurada, mais perfeita. O importante dessas cirurgias é para tentar limitar, para que outras áreas não rasguem, ou seja, tentar limitar a área do descolamento. Infelizmente, tem algumas coisas que a senhora não vai recuperar e o seu oftalmologista, para o seu caso, é que vai conseguir dizer qual é o melhor tratamento para a senhora. André, todo problema no fundo de olho é considerado glaucoma ou pode ser outra doença que não seja o glaucoma? Olha só, Jomar, como é a principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma, então toda alteração de fundo de olho, a primeira coisa que o oftalmologista precisa fazer é afastar o glaucoma. Então, numa consulta de rotina, o médico mede a pressão do olho e aí descobre se há ou não outras causas que não o glaucoma. É importante lembrar, Jomar, que o oftalmologista é a pessoa que está habilitado a ver outras doenças no olho. Às vezes tem gente que em ótica, em outros setores, que faz simplesmente uma consulta para testar lente, grau, mas esquece de ver outras doenças que levam à cegueira. Então, por isso que a gente fala, o oftalmologista é a pessoa indicada para avaliar a saúde dos olhos. Agora, André, existe um grupo de risco para o glaucoma? Pessoas mais velhas, pessoas que consomem determinados tipos de alimentação, bebida alcoólica? A gente fala que depois dos 40 anos aumenta o risco para glaucoma, mas principalmente quem tem na família parentes que tem histórico de glaucoma. Então, se você tem na família parente com histórico de glaucoma, cegueira, é importante ficar atento e aí não deixar de ir periodicamente ao oftalmologista, falar que tem esse problema na família, porque aí ele vai passar a fazer um segmento mais perto para não deixar a pressão intraocular subir muito. Okay, quem está conosco, o doutor André, é o seu Francisco. Boa noite, seu Francisco, fica à vontade. Boa noite, Gilmar. Boa noite, doutor. Doutor, eu queria saber, porque meu olho tem hora que ele fica tremendo e pisca muito. E quando eu estou estudando, ele treme e tem hora que embaça as letras. Será que eu tenho um problema de glaucoma? Olha só, Francisco, só quem pode dizer isso é o oftalmologista. Algumas situações como transtornos de ansiedade, sistema nervoso, como a gente fala, né? Quem está mais um pouco nervoso, agitado, pode ter movimentos involuntários na pálpebra, né? E o olho fica piscando. Então, é importante fazer uma visita no oftalmologista e ver como anda a saúde dos seus olhos. Só ele é quem pode dizer se você tem ou não glaucoma. Ok, obrigado, André, pela sua participação. Agradecer as pessoas que ligaram aqui, aguardando já a próxima quarta-feira com outro tema, claro, como sempre, de interesse das pessoas que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Paraíba. Boa noite e até lá. Obrigado, Jomar.